Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão! Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? E nenhum de vocês pode incumpridar a sua vida por mais que se preocupe com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então, é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados perguntando: onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Estudaremos como administrar as finanças. Jesus ensina que o dinheiro pode influenciar negativamente as pessoas, trazendo problemas para aqueles que só vivem em função dele. Nos alerta a não nos prendermos às riquezas deste mundo. Outra questão abordada por Cristo
é a respeito de como as preocupações e ansiedades podem prejudicar nossa vida espiritual. Jesus ensina que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, nos contentando com aquilo que é possível e sempre colocando a nossa confiança no Todo-Poderoso. Jesus deixa claro que as riquezas terrenas também podem trazer más consequências e nos alerta ao fato de que um dia elas acabarão. A busca descontrolada por riquezas, visando garantir um bom futuro, torna o homem ansioso, preocupado e inseguro. A verdade é que o apego demasiado aos bens materiais quase sempre rouba o coração, a dignidade e a fé em Deus, fazendo o homem perder a visão das coisas espirituais. O Mestre nos incentiva a valorizar os bens eternos, estabelecendo o reino de Deus como prioridade. Com a propagação da teologia da prosperidade, a busca por riquezas tem se tornado predominante nos meios evangélicos, onde o acúmulo de riquezas é visto como bênçãos de Deus, sendo isto justamente o contrário do que Cristo ensina. O Senhor nos aponta para algo de valor superior e absoluto, o acúmulo de bens eternos. Estes sim devem ser nossa preocupação diária, estes que nos asseguram que na glória receberemos a recompensa por nossa fidelidade no serviço a Deus, conforme Mateus 25, versículos do 21 ao 23 e 1 Coríntios 3, versículos do 10 ao 15. Abraão largou tudo para trás e seguiu conforme Deus lhe ordenou, indo atrás de bens da pátria celestial. Foi abençoado com bens terrenos, porém estes pouco importavam diante da grandiosidade das riquezas eternas, conforme Hebreus capítulo 11, versículos do 8 ao 10. Assim vemos que a busca de riquezas não deve ser nossa prioridade, sabendo que isso pode nos trazer prejuízo na busca de coisas celestiais, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e Tiago capítulo 5, versículo 1. Se observarmos bem, o mundo nessa questão anda muito distorcido, onde uns, para serem ricos, é necessário que outros permaneçam pobres, um sistema pecaminoso e corrupto. A riqueza de uns é fruto da opressão e desonestidade, conforme Tiago, capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Mais uma vez, destacamos que o coração é a fonte de tudo. Aquilo que somos no interior irá determinar nossas prioridades, de forma que se formos nos apegando a cada dia a riquezas, o ânimo de nossa alma será transferido a essa busca intranquila, fazendo com que o dinheiro e tudo o que ele representa se torne um ídolo entronizado em nosso coração, conforme 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. O Senhor destaca os olhos e sua importância para o resto do corpo. Se nossos olhos estiverem direcionados para o que importa, nos fará bem, mas se for o contrário, grandes serão os prejuízos espirituais. Quando as riquezas se apossam de nossa vida, distorcem nossa visão, perdemos o rumo da eternidade, nos misturamos com a sociedade secular, onde todos se perdem em busca de riquezas, conforme Mateus capítulo 24, do 37 ao 39 e Lucas capítulo 12, versículos do 13 ao 21. Um abismo puxa outro abismo. O apego às riquezas coloca o nosso coração dividido entre Deus e Mamon, sendo impossível ser leal a dois senhores. Apenas um prevalecerá em nossa lealdade. Os bens terrenos podem dominar a nossa mente, fazendo perdermos a fé, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 11 e Marcos capítulo 4, do 16 ao 19. Após mostrar os perigos que estão por trás do apego aos bens terrenos, o Senhor desvenda as razões que levam o homem a pôr seu coração em busca das riquezas deste mundo. Primeiramente, a ansiedade pelo consumismo, uma característica deste tempo, onde pessoas são avaliadas não pelo o que elas são, mas pelo que elas têm. O profeta Isaías destaca esta postura, onde a satisfação carnal é mais importante que o pão de cada dia, conforme Isaías capítulo 55, versículo 2. Um segundo ponto é a ansiedade por querer se abastecer de bens, mesmo que não esteja precisando,
com isso gerando uma batalha desigual, onde uns poucos têm muito e muitos têm pouco ou nada. E o terceiro ponto é a preocupação com o amanhã, o que vem para justificar essa ambição descontrolada pelas riquezas, visando assegurar o futuro. É claro que temos necessidades e devemos nos prevenir e buscar o necessário para vivermos e ter conforto e tranquilidade, mas o que o Senhor condena é ocupar o lugar de Deus em busca de todo o resto. Embora tenhamos necessidades, a vida sem Deus não tem nenhum sentido. Diante de tudo isso, fica a pergunta: é pecado possuir riquezas? Em nenhum momento a Bíblia respalda este pensamento, desde que ele seja fruto do trabalho honesto, visto que as Escrituras falam da vida de homens honestos e prósperos, conforme Gênesis capítulo 13, versículo 2 e o livro de Jó, capítulo 1, versículo 3. A prosperidade é o resultado de quem sabe administrar os recursos que Deus coloca à disposição em nossas mãos, e isso não é apego a bens materiais. O correto é saber fazer o uso desses recursos, os colocando a serviço da glória de Deus. Um dos frutos do Espírito é o domínio próprio, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Embora pouco se fale, é necessário recorrer ao Espírito Santo para que este exerça domínio sobre nossas vidas, a fim de sabermos ter controle e qualidade sobre nossos atos, não deixando com que a busca pelas riquezas nos domine e nos afaste de Deus. Que nossos atos sejam para a expansão do reino de Deus na terra, conforme 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. 2 pontos básicos devem se basear nossa visão sobre este tema. O primeiro está em Provérbios capítulo 30, versículos do 7 ao 9. E o segundo é em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Concluímos, conforme Mateus capítulo 6, versículo 25, que o Senhor não está dizendo que é errado o cristão tomar providências para suprir suas futuras necessidades materiais. Conforme 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14 e 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, o que ele realmente reprova é a ansiedade ou preocupação angustiosa da pessoa, onde se revela falta de fé no cuidado e amor paterno de Deus, conforme Ezequiel capítulo 34, versículo 12 e 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Deus veste a erva e suprirá as necessidades de seus filhos nesta era de aflições e incertezas. Deus nos dará alimento e demais necessidades, e não há com o que se preocupar. Que venhamos viver para Deus, deixando-o cuidar de nossas vidas, vidas estas que devem ser completamente entregues a Ele, conforme 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 e Filipenses capítulo 4, versículo 6. O mais importante a se buscar é o reino de Deus e sua justiça. Através da nossa busca, da nossa oração, Deus não só nos alimentará, mas nos trará cura física e espiritual, nos livrará dos males, nos fortificará e, o mais importante, nos salvará. Que venhamos viver totalmente para Cristo e separados do mundo, e que Deus vos abençoe.